Olá, vamos ver mais uma questão sobre números complexos, referente à aula 3, atividade 6. Que diz: seja P o afixo do número complexo Z e considere os números Z elevado a 45, Z elevado a 50 e Z elevado a 100. Quais os afixos desses números? Vamos lá então, né? Nosso número complexo, a forma trigonométrica é escrita da seguinte forma, né? Só relembrar aqui: Z elevado a N, Z, aliás, Z é igual ao módulo de Z vezes o cosseno do argumento θ mais I seno do argumento θ, né? Então veja que o afixo de Z, ó, o afixo de Z é o cosseno de θ, nesse caso aqui, olha, quem é o afixo menos meio e raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de θ e raiz de 3 sobre 2 aqui nesse plano cartesiano. Quem é o x? Menos meio. Quem é o y? Raiz de 3 sobre 2. Portanto, o afixo de Z é esse par ordenado, formado pelo o cosseno de θ e o seno de θ. Está aí, ó. Esse é o afixo de Z. Agora, Z elevado a N é igual ao módulo de Z elevado a N, né? Vezes o cosseno de N, que multiplica o nosso argumento θ, né? Mais I, que multiplica o seno de N vezes o argumento do número complexo θ. Então, quem é o afixo de Z elevado a N? O afixo de Z elevado a N será o cosseno, a parte real, vai estar no eixo Y, cosseno de N vezes θ, e no eixo Y vai estar o seno de N vezes θ. Portanto, é o cosseno de N vezes θ e seno, né? Melhorar essa vírgula. É o par ordenado, separa por vírgula, né? Seno N vezes θ. Então, esse é o nosso afixo de Z elevado a N. Então, antes de iniciarmos o cálculo para os ordenados dos afixos, né, temos que saber quanto é o argumento, porque o N nós já sabemos. Quer dizer 45, o N é 45. Quer dizer 50, o N é 50. Quer dizer 100, o N é 100. Então, nós sabemos quem vai ficar no lugar do N, né? Quando for calcular o afixo de Z 45, vamos substituir o N por 45. Quando for calcular o afixo de Z elevado a 50, substituir o N por 50. De Z elevado a 100, substituir o N por 100, né? Mas vamos saber quanto é o argumento, né? Nesse caso, nós sabemos o seguinte, ó, o cosseno de θ, o cosseno do argumento nós temos aqui, ó, nosso P do segundo quadrante, né? O cosseno é menos meio, né? Tá aqui, ó, o cosseno é no eixo x, né? Menos meio. E o seno do argumento é raiz de 3 sobre 2. Então, nosso θ, já sabendo que é do segundo quadrante, ele será o quê? Π menos o valor que ele seria no primeiro quadrante, né? Portanto, θ será π menos o valor que ele teria no primeiro quadrante se os cosseno e seno fossem positivos, né? Ó, onde é que o seno é raiz de 3 sobre 2? Qual é o ângulo? 60 graus, né? E o cosseno é meio também em 60. Portanto, é π menos o valor do ângulo que seria no primeiro quadrante, que era 60 graus, né? 180 por 3, 60. Então, nosso θ nesse caso é 2π sobre 3, né?
60 vezes 2, 120. Então, está aqui nosso argumento. Então, vamos calcular nossos afixos. Já temos aqui o nosso argumento. Podemos trabalhar nessa situação aqui, ó, né? Então, só anotar aqui o nosso resumo, né? O nosso θ é 2π/3. Nosso θ é 2π/3. Né? E vou trabalhar com N 45. E N igual a 45. No primeiro caso, né? Já temos os dois, agora vamos calcular o afixo, né? Vamos calcular agora o afixo de z elevado a 45. Né? Agora vamos calcular o afixo de z elevado a 45, que será o cosseno de n vezes o argumento, né? Tá aqui, ó, cosseno de n vezes o argumento, né? Cosseno de n, que é 45, vezes o argumento, que é 2π/3, tá aqui, ó. E o cosseno de n, que é 45, vezes o argumento, que é 2π/3. Vamos calcular isso aqui, né? Cosseno de, vamos ter cosseno de 45/3 dá 15. 15 vezes 2, 30. Cosseno de 30π. E o que é a vírgula, né? Separando o par ordenado. Então, calculando o par ordenado, né? É seno, aqui é seno, né? Tem cosseno, mas é seno. Que é seno, né? Seno de 30π. Pois 45/3 também é 15, né? Vezes 2, 30. Ora, 30π são 15 voltas completas. Se você percorrer 30π numa circunferência, vai parar na origem. Portanto, 0 grau. Né? Equivale a 0 grau, equivale a 0 grau. Cosseno de 0 é 1. E seno de 0 é 0. Portanto, aí está o afixo de z. E z elevado a 45. Vamos calcular agora o afixo de z elevado a 50, né? Vamos lá. Vamos ter o cosseno de n vezes nosso argumento, né? Quanto é o nosso n nesse caso? Nosso n nesse caso é 50. Né? Nosso n é 50. E o nosso argumento continua 2π/3. Né? Nosso n é 50, né? Que é o seu aqui, ó. O n, 50. Vezes o argumento, que é 2π/3. E o seno de 50
50 vezes o argumento, 2π sobre 3. Esse era o nosso pau ordenado, que vai representar o afixo de z elevado a 50. Vamos lá, então. Vamos ter o cosseno de 50 vezes 2π. 100π sobre 3. E o seno de 100π sobre 3. Esse é o nosso pau ordenado. Agora, quanto é o cosseno de 100π sobre 3? Quanto é o cosseno de 100π, o seno de 100π sobre 3? Né? Para isso, basta, vamos tirar as voltas completas aí, né? Vamos dividir 100 para 3. 10 por 3 dá 3, sobra 1. 10 por 3 dá 3. Mas como eu quero tirar as voltas, eu vou colocar o número de voltas completos aqui, ó. Não vou fazer a divisão, não me interessa o resto aqui, ó, né? Se estou preocupado se o resto é menor que 3. Estou interessado se o divisor vai ser par, que é para ter o número de voltas completas, né? Porque cada volta completa é 2π, né? Portanto, em vez de 3, vou colocar 2, ó. 3 é ímpar. Vou colocar 2 que é par, que dá 16 voltas completas. Então dá 16, dá 100π dividido para 32π, 2 vezes 3, 6, para 10 falta 4. Sobra 4π, né? Ó. 2 vezes 3, 6, para 10 sobram 4, portanto dá 32π, sobra 4π. Então 4π sobre 3. Você vai ter que 100π, pode ser escrito assim, né? Porque o nosso 100π pode ser escrito assim, ó. 100π será 32π mais 4π sobre 3, ó. 3 vezes 2, 6, 96, ó. 3 vezes 32, 96π mais 4, 100. Então o que nos interessa é isso aqui, ó, né? Você parou na origem, deu 16 voltas. Parou na origem e andou mais 4π sobre 3 graus. Ou radiano, né? 4π sobre 3 radianos. Né? Vamos lá, então. Então, nosso pau ordenado será o cosseno de 4π sobre 3. Ó, 4π sobre 3. E o seno de 4π sobre 3. Vamos lá, então. 4π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, né? Aqui é 240 graus. Ó. 240 graus. Isso aqui é 240 graus. Vou colocar assim para ficar melhor calcular o seno. Olhando para cá, para o nosso. Ó. Aqui é 120 mais 60, 180, né? Vai estar aqui no terceiro quadrante, 240, né? Ó. Tá bem aqui, 240 graus. E o seno vai estar aqui, que é menos raiz de 3 sobre 2. Né? No primeiro quadrante seria raiz de 3 sobre 2. Né? E o cosseno do primeiro quadrante seria meio. Né? E aqui já deu 180, ó, mais 60, né? 120. Portanto, o cosseno de 240 seria o de 60 no primeiro quadrante. Como o cosseno é negativo, menos meio. E o seno também é negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o nosso afixo de z elevado a 50. Agora vamos calcular o afixo de z elevado a 100, né? Afixo de z elevado a 100. Será o cosseno de... Temos já o nosso n que é 100 nesse caso, né?
E o nosso argumento θ aqui é 2π sobre 3. Que era 50 o n, que é 100. Então, cosseno de quem? Cosseno de n vezes θ. O cosseno de 100 vezes o argumento. 100 vezes 2π dá 200π sobre 3, né? Vou colocar logo direto. 200π sobre 3. Seno de 200π sobre 3. Como você vai multiplicar, né? 100 vezes 2π sobre 3, 200π sobre 3 aqui. Ó. 50, 100π sobre 3. 45. 45 vezes 2, 90 por 3, 30, né? Eu tenho multiplicado direto. Vou ganhar tempinho aqui no final. Agora vamos dividir 200 por 3, é o mesmo procedimento que nós fizemos. Queremos um resultado par, né? Para facilitar o nosso trabalho, é bom que o resultado aqui seja um número par, que aí você vai dar essas voltas para na origem, dar um total de voltas completo e ver onde vai ser a última volta, onde vai terminar a última volta, né? A incompleta. Vamos dividir então por 3. 20 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, sobra 2. 20 por 3 dá 6 de novo, 66 o quê? É um número par, dá 33 voltas completas, né? Sobra 2, então dá 66π, né? 200π por 3 sobra 2π. Então, nosso 100π será escrito assim, ó, né? 100π será 200, né? Aliás, 200π será escrito como 66π mais 2π sobre 3. 3 vezes 66 dá 188, né? 3 vezes 6, 18 é 1, 3 vezes 6, 18, 19. 198, aliás. 198 com 2, 100. Portanto, vamos calcular o cosseno. Essas 33 voltas vai parar na origem. E essa última volta que é incompleta vai parar em 2π sobre 3. Né? Seno de 2π sobre 3. Vamos então. 60 por 3. 180 por 3 dá 60 vezes 2, 120. 120 graus. 120 graus está no segundo quadrante, né? Equivale a 60, né? Que é esse para ordenado aqui, ó. Né? Voltamos para ele de novo, ó, né? Aqui você andou 60 graus. Ó. Andou aqui esse valor para cá, né? 60 graus depois do 80. E agora andou de novo 60 graus. Aqui. Né? Voltamos ao ponto de origem. Saímos aqui e retornamos para cá de novo, né? Portanto, vamos calcular o cosseno de 120, que já está lá, né? Que é esse aí, ó. É menos meio. E o seno raiz de 3 sobre 2. Esse é o afixo de z elevado a 100. Então, nossa resposta é os afixos são primeiro 1 e 0, primeiro par ordenado do primeiro afixo 1 e 0, segundo, né? Menos meio e menos aí 3 sobre 2, e
8 menos meio, rei 3 sobre 2.